ensinando todo mundo, 99% anjo, perfeito, mas aquele porcento vaga. Que isso, cara? Que isso? Que isso? A rocha? O pessoal tá assim, não, agora eu sou de Zé Boni Safadão, né, cara? Tô indo aí pro novo Muito divertido! novo sistema, né? Barba de mendigo, pra de repente tu já pede um tiro na Só rua. faltou o coque samurai, né? É verdade, moleque. Mas aquele quem coquezinho. sabe 2016 vem surpresa aí no visual. Fica aí, né, gente? Não abandone a gente, que a gente não abandona você. Gente, mais uma vez aqui no nosso X da atualidade, que saudade! Gente, estamos de volta aqui, né? Claro aí, abrilhantando a sua quarta-feira. É claro, é sempre é um grande prazer estar na sua casa. Muito obrigado por ter recebido a galera do Projeto X mais uma vez. E aí, Tiagão, o ano tá terminando conturbado, assim como começou conturbado, é isso? Cara, é muito irônico um ano que termina como ele começa, né? Nós fizemos aqui, né, logo depois, né, no iniciozinho dos nossos trabalhos ali em fevereiro, um especial sobre o Jesus Charlie, né, Zé? Aliás, quem quiser assistir, vai lá na nossa sessão, né, do X versus X e tem lá um debate que a gente fez, né? São 4 vídeos sobre esse assunto, né, que foi movimentado em janeiro, né, Zé? Você teve aqueles atentados lá no Charlie Hebdo, que a gente discutiu. Aliás, discutimos vários aspectos que a gente vai falar aqui, então é legal até você assistir antes de ver esse vídeo, né? Se você puder, né, conferir, é legal para você entender melhor. E agora, uma tragédia, né, Zé Boni? Estamos aqui, a gente começou brincando, mas é um cenário muito conturbado que está acontecendo nesse momento, né? Na França. Voltando ao mesma situação, ao mesmo cenário, né? Primeiramente aí, pedir desculpa, né, que o pessoal fica com raiva, porque a gente brinca antes de um vídeo sério, mas, gente, a gente tá aqui também pra se divertir, né? Não somos Kéfera pra fazer piadinha com morte dos outros, acho que não tem nada a ver. E lembrando aí, os nossos grandes amigos, pessoal, eu sei que vai ter esse comentário, então eu já vou aqui adiantar. Vai ter Mariana, tá? Nós vamos falar sobre a repercussão aí, sobre, né, o trágico, né, acidente da barragem, né, que aconteceu no Brasil, é óbvio. Só que, gente, a gente fica, né, a gente dá aula, a gente é convidado para palestras e etc, etc. E o pessoal quer ouvir falar da França. A gente pensou aqui em antecipar um pouco a falar, né, do caso de Paris aí, no caso francês. Até porque é um assunto que nós já trabalhamos aqui, né? Então, para nós é concluir uma ideia, lamentavelmente com uma nova tragédia, né? De assunto que já foi abordado e que a gente vai puxar aqui algumas arestas para discutir, né, Zé? Não é especificamente... Nós não vamos fazer um programa aqui apenas para solidarizar com a questão francesa, né, que tem que ser solidarizado, mas a gente vai tentar analisar, né, com o nosso toque de classe Projeto X, que é diferente, né, mesmo? Sem sombra não é apenas uma dose, né? Overdose de atualidade, né, Zé Boni? Que isso? De janeiro a dezembro, né, cara? Que impressão é essa? Gente, na chapa. Vamos lá então. Em primeiro lugar, Thiago, eu já ia chamar aqui uma grande atenção para o termo, né? O termozinho aí que vem sendo muito divulgado na mídia. O pessoal vem aí, né, no Facebook, pondo ali as cores da bandeira da França e o termo para orar por Paris. Pray for Paris. O que a gente pode partir daí, né, Thiago, já falando que dentro dessa frase tem uma ideia religiosa. Isso é muito bom, né? Não é ou não? Que tipo de oração eles querem para Paris, né, Zé? Perfeito. Será que o islâmico pode orar também, né? Porque me lembro no Twitter, no dia do evento, onde um rapaz islâmico postou que não somente ele, mas 1,5 bilhão de islâmicos estavam também orando por Paris e que nada tinha a ver com essa tragédia, né? E é muito pertinente essa sua colocação, né, Zé Boni? Porque quando a gente trata da questão da oração, né, você está discutindo aí, você está inserindo, na verdade, elementos que não deveriam estar. Tiago, então você está querendo que eu negue a religião? Não, mas na verdade isso é uma questão de Estado, é uma questão de geopolítica, é uma questão de ações de segurança e o envolvimento de religiosidade na questão já mostra uma temática muito tendenciosa, né, Zé? Perfeito. Em torno do Ocidente, né? Perfeito. Que deve ser observada, né? Não, acho que sem sombra de dúvida, esse é o start nosso, né, Tiago? A gente aqui brasileiro, a gente tem que lembrar do artigo 19 da Constituição, que prevê um Estado laico. Sem dúvida. Sim ou não? Então a gente tá aqui fundamental para o estabelecimento de uma república abrangente a todos, né, Zé? Abrangente a todas todos. De religiões, ou que não praticam religiões, né, ou que são ateus ou agnósticos, né, de todos os tipos
de crenças e não crenças, né? Parece que é uma obrigatoriedade acreditar em alguma coisa, né? E o Estado, ele não prevê esse tipo de obrigatoriedade. É importante que a gente enfatize isso. Ainda mais a França, né, Thiago? A gente vai lembrar que a França, ela é, na verdade, o berço dessas ideias, né, de uma liberdade, de uma fraternidade e de uma igualdade. Sem dúvida. A gente partiu daqui da ideia dos grupos extremistas. Explicar é óbvio, galera, por que nós usamos aqui extremistas. Muito tem se falado, né, Thiago, de atentados terroristas. Eu particularmente não gosto desse termo, né, porque eu não sei, sinceramente, o que é terror. Eu sofro terror, gente, semanalmente, de uma pessoa que me aterroriza, vem abalando o meu emprego. Mas é melhor eu não falar isso aqui. Eu sofro tentados terroristas? Gente, vamos lá. Por que extremista? Então a gente pode lembrar aqui da origem, né, Thiago? Em primeiro lugar, do Estado Islâmico. Acho bem legal aqui. Isso é fundamental. E vou jogar a batata para você, porque eu sei que você sabe disso muito melhor do que eu. Mas é uma questão importante da gente observar o seguinte, né? Esse extremismo, né, pessoal, esse termo extremismo, terrorismo, ele tem muito a ver com a questão de Israel e Palestina, né? Voltando um pouquinho no passado. Claro que já acontecem atentados antes, né, Zé? Mas isso ganhou muita notoriedade, né, com o antigo Yasser Arafat, que era líder da OLP, que é a Organização de Libertação da Palestina. Temos vídeos aqui no X da Atualidade também que falam sobre isso, onde a gente gravou uma série especial. E aí você lembra que, quando você tem, né, Zé Bonner, ali entre Israel e os países árabes que o cercavam, né? Guerra de 48, Guerra de 56, Guerra de 67, Guerra de 73, todas vencidas por Israel, né? A de 48 discutível, mas as demais sim. Ou seja, não havia como bater de frente com o poderio bélico israelense. Ninguém aqui está querendo fazer defesa das práticas chamadas de terroristas, mas o extremismo, né, o homem-bomba, né, você plantar uma bomba numa praça, num ônibus, que são atos deploráveis, né? Deixemos claros que o Projeto X em nenhum momento defende esse tipo de atitude. Eles foram tomados a partir do momento que era impossível combater uma força militar que era hegemônica. Israel se estabeleceu como uma força invencível, né? E financiada, obviamente, pelo capital, não só dos Estados Unidos, mas do Ocidente, né? Porque era uma célula importante durante a Guerra Fria, etc. e tal. Então, essa moda, vamos dizer assim, lamentável do extremismo, né, chamado de terrorismo, começa ali a partir dos anos 70, né, Zé? Onde, né, grupos menores incapazes de duelar contra grandes potências e exércitos praticam esses tipos de atos para tentar ali chamar atenção ou discutir, né, Zé? E isso se alastrou de forma ampla, né? Temos vários exemplos aí ao longo da história nesse nível, né? Eu sempre costumo citar com os meus alunos de sala a questão dos curdos, né? Sim. Do Kurdistão, onde surge, né, um termozinho que eu te confesso que me deixa assustado. Eles dão o nome, eu vou até pôr aqui pro nosso aluno, né? O Peshmerga. Esse termozinho aqui é bom. Já foi tema de questão de vestibular, os Peshmerga. Justamente. Que você pega aqui o Pesh, que é enfrentar, e o Merg, que é a morte. Enfrentar. Então nós estamos prontos para enfrentar a morte. Não temos nada a perder. Temos nada a perder. A morte pra gente é uma vitória. Eles pensam nisso e eles são recompensados no céu deles, né? Dentro da sua crença, da sua fé. Olha como a religiosidade ela afeta a vida humana, ao ponto do cara se desvalorizar em tal nível de acreditar que a morte é uma bênção. Justamente. Claro, né, Zé? São pessoas miseráveis, né? Sem perspectivas econômicas, vivem numa realidade muito atrasada em termos tecnológicos, em termos sociais. E, claro, não querendo aqui dizer que é o modelo ocidental que tem que prevalecer, por favor, mas são pessoas que vivem em condições muito precárias, né, Zé? E acabam não tendo muito o que perder de fato. Na verdade, você nota que é um grupo que ele está brigando para ter o seu Estado-nação. Sem dúvida. Ou seja, nem a ideia de um país ele tem, de uma nacionalidade existe, mas de um país em si, uma fronteira, não existe. Daqui, Thiago, a gente vai lembrar que na guerra do Iraque, que foi muito bem posta, onde há uma soberania bélica estadunidense, o Iraque ele se enfraquece, o governo sunita, que na época tinha o seu líder, o Saddam Hussein, ele é derrubado, os xiitas chegam ao poder. A gente vai lembrar que hoje no Iraque você tem uma frente curda que está à frente, né? Mas naquele instante ali na época de 2003, 2004, quem assume são os xiitas e os sunitas vão se articular, né, com um novo termo, que era o ISIL, que se falava do termo Levante. O que era esse Levante aqui? Era o território do Iraque
e da Síria. Então, a ideia deles era consolidar-se nesse território. Ou seja, já existia essa ideia de integração do Iraque e Síria nessa época já, né, Zé? Perfeito. Sim. Olha aí para você ir acompanhando as raízes do processo, é muito importante. Aí, Thiago, a gente precisa lembrar que fala-se muito nas mídias que os Estados Unidos financiaria esse grupo com treinamento, com questão bélica, para que ele derrubasse o ditador da Síria, o Bashar al-Assad. Olha aí, olha aí, olha aí. E aí o cara diz que é teoria da conspiração nossa. Essa é a questão, pessoal. Eles financiam um grupo que atende aos seus interesses momentaneamente, geopolíticos, né? Sim. E lá na frente a coisa fica problemática. Né? Só que aí o grupo diz, pô, a gente está armado, nós estamos bem, agora a gente pode levantar a nossa bandeira. Por que eu vou ficar ouvindo você? Você já me tornou poderoso, né? Já tenho o que eu quero. Thiago, vamos lembrar que existem vários grupos que supostamente estão financiando eles. Sheiks, emirados, sultões, ou seja, donos de áreas petrolíferas que financiam o Estado Islâmico. Para quê? Justamente para isso, para estabelecer as suas regras locais. E aí você tem uma expansão do ISIL que passa a ter o nome de ISIS. E agora, Thiago, botei esse termo aqui pra gente... Eu vou até sair, eu vou embora. Que isso? Não me... Thiago, é muito... Gente, não me abandone. É muita aula, é muito professor. Não me abandone. Não dá não. Não, que gente, não tem como, não tem ele como. Tá brincando, isso tá no texto, no roteiro. Ele estudou bem o roteiro. Seu monstro. Era pra ele me ajudar. Thiago, surge agora esse termozinho aqui que é o Daesh. Esse aí é legal você deixar claro pra galera X aí. Esse tá na moda. Esse tá na moda. Alguns falam de esmagar e outros falam de intolerante. Sim, os membros do Estado Islâmico não gostam de receber esse termo. Da ideia de intolerante. É um termo pejorativo, né? Mas eles fizeram essa fama, né, Zé Boni? A partir do momento que eles atacam os cristãos, né? E exercem intolerância diante de grupos locais, como os curdos, por exemplo, né? Perfeito. E da maneira com que eles atacam, a gente vai lembrar, né, que queimam, né? Isso. A ideia do esmagar, né? A ideia do esmagar vem daí, né? Esmagar vem daí. Gente, não estou levantando nenhuma questão, mas a gente precisa lembrar que no movimento, né, há 700 anos atrás de cruzadas, houve isso por parte dos cristãos. A ideia de queimar o ser humano não é algo novo. E um terrorismo, de certa forma, do qual a própria Igreja Católica já pediu perdão e se absolveu. Então não é para você ficar melindrado, eu sou católico e estou me sentindo ofendido. Não, a própria instituição católica já se arrependeu de tais atitudes, porque sabe que foi intolerante em vários momentos. Na Inquisição, né, Zé Boni, queima de mulheres, né, como bruxas, ou seja... A gente precisa, na verdade, sempre respirar, né? E entender o passado para compreender o presente, né? Nosso compromisso com o Projeto X é informar. Você aí já debate, bota lá o seu comentário, eu sei que vocês fazem lá o fórum de vocês e nós ficamos muito felizes com isso. Claro, né? adoramos. E se achar que alguma coisa está errada, contra-argumente. Agora, a gente mostra os dois lados. A mídia está mostrando um lado. Há uma demonização hoje do Estado Islâmico, que é um grupo deplorável, mas a gente precisa sempre analisar o que vem antes, né, Zé? Isso é fundamental. Não, isso aí é fundamental. Que o aluno às vezes fala, pô, como é que eles fazem isso? Por que eles levam isso ao extremo? É porque, na verdade, é estranho, mas eles estão se vingando de algo que aconteceu com o povo deles há 700 anos atrás. E aí eles vão realizando as mesmas práticas. Eles têm muito ódio, né? Entram em localidades sagradas e quebram, né, estátuas, quebram, né, determinados, né, altares, né, templos que fazem parte de culturas que estão ali presentes e que eles querem sobrepujar. Até mesmo a ideia, né, do sunita sobre o xiita, né, Zé? Sim, né, prevalecer sobre o xiita é importante, já que eles são sunitas. Então, é muito importante entender essa peculiaridade, né, Zé? Isso mesmo, que esse movimento ele é anticultura. Eu quebro o que você fez porque eu não aceito a sua cultura. Esmagador, né, Zé? Esmagador. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco e sem amigos importantes. Esse movimento de se reconhecer, né, no caso, né, o Belchior, ele deixa isso claro. Eu sou latino-americano. Não me vem com a ideia de blues, não me vem com a ideia da sua cultura, porque eu tenho a minha. Eu vou dançar tango, mas eu não vou ouvir blues. É mais ou menos isso que a gente precisa que o aluno entenda. Por quê, Thiago? A gente precisa entender isso. Porque entra esse termozinho aqui, que eu vou pedir para que você, com seu investimento de 10 anos, no inglês, me ajude. Ele tá me sacaneando. Por quê?
gente? Porque eu fiz 10 anos de curso de inglês. E o que adiantou? Nada. O que você fazer hoje? Ouvir música da Rihanna e, no máximo, alguns filmes sem legenda. Vamos lá. False flag, bandeira falsa. Zé Bonner, por que uma bandeira pode ser falsa? Né? Isso é uma coisa que a gente precisa analisar. Né? Você está falando de nacionalidade, estabelecimento de um território. False flag viria de qual proposta? Qual ideia a gente poderia discutir em cima desse false flag? Pessoal, eu vou só aqui encabeçar com todo respeito e vou jogar a bola para ele, que isso ele sabe mais. Mas esse false flag, ele vem da ideia de quê, pessoal? De que o Estado Islâmico, Thiago, supostamente, aí o aluno ele precisa vir com a gente. Nós não inventamos isso aqui, tá, gente? Estamos explicando isso. Não inventamos! A gente tem que lembrar o quê? Que é uma suposta bandeira, uma suposta ideologia completamente criada para levantar argumentos para que se possa estabelecer a sua cultura, que se possa legitimá-la, principalmente as suas atitudes. Pode ser aí ou não, Thiago? Agora vamos dizer que a gente está inventando moda. Será que a gente está inventando moda? Será que na história nós já vimos isso em algum momento? Será que essas bandeiras falsas já não foram levantadas em vários momentos da história? É muito importante lembrar de tais temáticas, né, pessoal? Se a gente viajar um pouco, né, os Estados Unidos eles são campeões nisso, em criar subterfúgios para que motivem determinadas atitudes, né? Por quê, pessoal? Quando você é agredido, por exemplo, eu e Zé Bonner, vamos supor que nós estamos, né, brigados um com o outro, triste, mas isso acontecerá porque é meu amigo, meu irmão, nós nos amamos. Agora, estamos ali meio chateados um com o outro, acontece algum tipo de situação externa que agrida nós dois ao mesmo tempo. O que isso faz conosco? Nos aproxima. E cria um ideal de proximidade, um ideal de afinidade. Eu e ele estamos agora, então, incomodados com algo que veio de fora e por isso nós vamos ter uma coesão maior. Cara, isso já aconteceu em vários momentos. Se a gente pensar, né, Zé, nos ataques de Pearl Harbor antes da Segunda Guerra Mundial, foram ataques que já eram conhecidos por parte da inteligência americana e que foram tolerados. Por quê? Porque eles iriam unir a sociedade americana para um desejo de entrar na Segunda Guerra Mundial, que geraria o quê? Lucros. O 11 de setembro, né, até antes da aula a gente estava conversando sobre isso, o Zé mesmo mencionou essa questão. 11 de setembro, até falar, então eles inventaram o 11 de setembro. Não, mas foi altamente pertinente, né, Zé Bonner? Existem várias teorias da conspiração, você é inteligente, vai pesquisar. Eu tenho as minhas opiniões, ele tem as dele. Agora, o 11 de setembro ele foi gerador de 4 trilhões de dólares de rentabilidade para o setor armamentista americano. O George W. Bush, um ano antes do 11 de setembro, tinha tentado passar um acordo, um pacote de defesa de 1 trilhão de dólares. Não aprovou, o Congresso não aprovou. Depois, o setor armamentista ganhou 4 trilhões. A emenda foi muito melhor do que o soneto. Observação muito boa é que, com esse ataque, legitima-se a doutrina Bush. Com certeza. Que permite a intervenção norte-americana, sem aviso prévio, né, a qualquer país que põe em risco a paz mundial. Sapatearam sobre a ONU, né, Zé Bonner? E assim, e é um discurso estranho. Eu posso invadir qualquer país que põe em risco a paz mundial. Que isso? Amigo, eu tenho um amigo que o peido dele põe em risco a paz mundial. Então assim... Fica na parede, gente, fica na parede. Existem relatos que dura mais de 12 horas. Dura. Não fica no ambiente? Dura. Gente, confia em mim, cara. Não sou eu, ó. Antes que não sou eu, não. O meu nariz esquerdo não funciona direito depois do peido. Meu irmão, põe risco, abalou a paz mundial, irmão. Eu tô falando pra você. E ficou 12 horas agarrado no cômodo. Como é que isso funciona? Manda isso no elevador, meu irmão. Meu irmão. Pô, né? Vai lá pro corredor, rapaz. Pelo amor de Deus. Então você, assim, legitima, põe em prática uma lei, como você fala, que é altamente interessante, Thiago, pro principal setor norte-americano. Que patrocinou o governante americano, que na época era o George W. Bush. Vocês vão começar de não fazer vídeo para atacar os Estados Unidos. Não, pessoal, estamos falando da maior potência econômica do mundo, líder do Ocidente, que tem interesses ali, obviamente, em várias questões. O Iraque, que o Zé está mencionando aqui, que vai ser invadido em 2003, ele foi invadido arbitrariamente pelos Estados Unidos. A ONU recusou, a ONU negou. O Conselho de Segurança da ONU vetou os ataques ao Iraque em 2003. Você teve 3 votos contra e 2 a favor e acabou, não importa. Vamos para cima, vamos partir para dentro. Então, é uma questão muito repetitiva, né? E a continuidade do que o Zé falou.
o armamento de grupos para atender a um desejo momentâneo que se tornam poderosos que no futuro geram problemas. Perfeito. Essa é uma questão importante. Lembra dos Talibã, né? Assiste lá o filme Rambo 3. Rambo 3, o Stallone tá indo lá pro Afeganistão para ajudar uma galera que ia lutar contra os russos na Guerra Fria. Aí tu arma o cara. Os talibãs surgiram assim. Depois, anos passados, eles formam a Al-Qaeda. Perfeito. É o que está acontecendo agora. O Estado Islâmico nasceu assim. E o pior, Zé, uma das estratégias para se combater o Estado Islâmico é justamente o quê? Armar grupos locais para atacar o Estado. Olha o que eles estão fazendo de novo. Mas por que eles fazem isso de novo? Porque isso gera uma cíclica de venda de armas de munição infinita. Aí no futuro, esses grupos que estão sendo armados hoje para atacar o Estado Islâmico, que vai acabar, eles vão ser os novos inimigos. E você vai ter novas guerras. E você vai ter novas demandas. E o setor armamentista continua lucrando com isso. Né, Zé? É uma situação que tem que ser observada. Essa semana foi divulgado que as ações das empresas armamentistas depois dos ataques da França, assim, os primeiros ataques, né, que já geraram, né, mutilados, decepados, mortos de inocentes, já triplicaram as ações em um final de semana, cara. Que isso? Pelo amor de Deus. É uma questão que tem que ser observada, né? É uma questão que tem que ser muito estudada com cautela e todos os lados têm que ser analisados para se tomar a conclusão, né, Zé? E eu acho que a mídia não permite muito bem isso, né? Coisa muito parcial, né? E é essa a conclusão que você só vai ter se você não sair daí para acompanhar a segunda parte do nosso bloco. Infelizmente, vamos ter que fazer uma pausa. Meu celular está tocando repetidamente e eu vou ter que atender.